Eu fiquei muito tempo sem trazer para você um conteúdo novo aqui no nosso canal, A Estrada dos Sonhos. E isso foi muito bom porque de fora eu consegui ver um pouco melhor, né, a propósito do canal, que é conduzir, ajudar, eu não posso conduzir ninguém, né, mas ajudar você a encontrar a sua estrada dos sonhos, né, um caminho de vida que você vai descobrir, onde você vai conseguir se realizar ao percorrer aquele caminho. E a gente olhando o mundo, né, na forma como ele se encontra agora, conflitos em todas as áreas, econômica, religiosa, política, a gente vê problema de toda espécie em todos os lugares do mundo, né? Lá no Oriente Médio, na Europa, aqui nas Américas. Não preciso nem ficar falando, né, dos problemas que estão acontecendo, porque um mínimo de acompanhamento, né, nas redes sociais, nos jornais, né, em alguma forma de comunicação, você está vendo que é isso que está acontecendo. E aí você vai me perguntar, poxa, Joaquim, como que eu posso encontrar uma estrada de sonhos se o mundo está dessa maneira? E eu teria que concordar contigo. Realmente é muito difícil, né? Porque quando a gente imagina uma estrada de sonhos, seria aquela estrada, né, que a gente está percorrendo com flores de um lado, passarinhos cantando do outro, aqueles riachozinho serpenteando, né, à nossa volta, aquele barulhinho de água desembocando no mar, aí o barulho das ondas, as gaivotas cantando. A gente pode imaginar algo assim. E como que eu vou encontrar esse caminho no mundo que está tão conturbado? E onde se fala tanto em fim do mundo, né? Fim dos tempos, né? Apocalipse, essas coisas todas que a gente ouve falar por aí. E eu fico pensando, cara, qual é a forma que a gente pode encontrar esse caminho? E eu vou dizer a minha, né? Que esse caminho, né, ele não se encontra no Brasil, no Paraguai, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, aonde quer que seja. É um caminho que vai percorrer para dentro do teu coração. É para ali que é ali que você vai encontrar esse caminho que vai te levar à estrada dos sonhos. Pô, Joaquim, cara, papo confuso isso de ir para dentro do coração. Então, eu vou te dizer aqui o seguinte, hoje, o que mais se tenta, o objetivo dos governantes, né, das pessoas que manipulam as mídias, os governos, manipula isso tudo, eles querem implantar um medo em você. É isso que eles desejam. Sabe quando aquela mãe está ali na cozinha super atarefada com um monte de coisa para fazer e tem aquele garotinho de 2 aninhos, né? É assim, talvez até um pouco menos, nessa idade. E o garotinho está ali aprontando todas e quer subir no sofá, quer ir lá fora. Aí na hora que ele pensa em ir lá fora, né, e ela deixou a porta aberta para entrar um arzinho, na hora que ele quer ir lá fora, ela faz o quê? É errado, mas eu compreendo as mães que fazem isso, porque é muito fácil a gente criticar, é assim que deve ser, é assim que não deve ser, né? Mas no dia a dia, na prática do dia a dia, cara, eu entendo, tá errado, mas eu compreendo. Elas fazem assim, não vai lá fora não que tem bicho. Aí a criança, tem bicho? O bicho vai te pegar. O que a mãe faz? Ela implanta o medo para exercer o controle sobre aquela criança. Aí a criança fica dentro da cozinha, naquele espaço onde ela se encontra, porque ela ficou com medo de ir lá fora. E é exatamente essa a estratégia que os
governantes, aqueles que manipulam os governos, aquelas pessoas, elas estão fazendo isso. Elas estão implantando medo em você. Eu diria ainda o pavor, para não usar uma outra palavra que complica aqui no nosso canal, todo mundo sabe qual é a palavra, mas as pessoas ficam aterrorizadas. Pronto, falei um pouquinho, está aí no meio, né? E aí elas, aterrorizadas, o que elas perdem em primeiro lugar? A paz. Lembra que eu acabei de falar que o caminho que vai te conduzir para aquela estrada dos sonhos é o caminho que vai para dentro do teu coração? Então, cara, o que o teu coração mais precisa é paz. E o que esses manipuladores de governos e coisa e tal mais querem é que você não tenha paz no seu coração. Que você tenha o quê? Medo. Porque você, com medo, facilmente você é governado. Facilmente você é controlado. Então é isso que eles querem. Mas, Joaquim, de onde você tira essas ideias todas? Cara, eu vou te dizer agora um segundo ponto que é muito importante. E se você estiver achando esse papo interessante, por favor, curte o vídeo, porque isso ajuda para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Continuando. Eu acho que não existe um outro caminho que vai te conduzir à sua estrada dos sonhos que não seja um caminho subjetivo, abstrato, um caminho que te conduza ao imponderável, a Deus. Você pode chamar de Deus ou, né, não importa. Eu vou chamar de Deus, que é como a maioria das pessoas chama. Então, eu vou lembrar de uma prece que nos foi ensinada há 2000 anos. E eu só vou falar um verso dessa prece. Pai nosso que estás nos céus. Céu é uma coisa concreta como a terra? Não. Céu é uma coisa abstrata. Então, esse Deus, ele habita no abstrato, no subjetivo, nos céus. Agora, a gente deve lembrar que aqui na terra, a terra está no céu, né? Obviamente. Então, quem proferiu essa prece podia dizer Pai nosso que está em todos os lugares. Não, mas ele falou nos céus. Claro que eu estou falando do Cristo. E ele ensinou assim. Então, Deus, ele habita no imponderável, no abstrato, no subjetivo, né? Ah, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí a gente faz Deus a nossa imagem e semelhança. Aquele velhinho botando o dedo lá em Adão. Acho que isso está na Capela Sistina, não vem ao caso agora. Não, Deus é abstrato. E você é abstrato também. Você mora num corpo físico, material. E esse corpo que você mora, ele é perecível, ele tem data de validade. Um dia esse corpo não existirá mais, mas você sim existirá. Você continuará a sua existência num outro plano de realidade. E é esse ser que você é, que é maravilhoso. Esse ser, ele precisa de ter paz e equilíbrio. E essa paz, ela vem para o teu coração. E falando, de novo, né, naquele que ensinou a prece, eu vou te dizer o seguinte. Quando ele chegava no meio das pessoas, ele dizia assim, a paz seja com todos. E aí eu vou entender que essa paz é Deus. Deus é amor. Claro que é. Para você ter esse amor, você precisa estar em paz. Porque quem está com medo não vai ter nem a paz, nem o amor. Vai ter medo, né? Então, esse medo é algo que querem implantar em você. E o interessante é que Deus que fez esse corpo, ele fez um corpo tão perfeito, mas esse corpo é apenas uma ferramenta. Joaquim, passa essa caneta para outra mão. Pronto, passei para outra mão. Agora volta para a mão anterior.
Não foi o meu corpo que fez isso. Foi eu, pensamento, eu, ideia, eu, aquilo que eu sou. Só que esse corpo é algo tão perfeito que a gente se confunde com a ferramenta. Mas a gente não é a ferramenta. A gente é aquilo que move a ferramenta. O Espírito eterno. E esse Espírito precisa de paz. Só que hoje, a grande maioria das pessoas vive numa turbulência do dia a dia, na correria. Eu preciso ganhar dinheiro, eu estou com medo, eu estou na correria. Quem está na correria está com medo, né? Vamos combinar. Então, as pessoas estão ansiosas, batendo cabeça umas às outras, brigando, discutindo. Sem necessidade, não faz sentido. Nada disso do que está acontecendo. E como que você vai entrar na sua estrada dos sonhos, que seria isso daqui, né? Essa estrada aqui que você vai percorrer, que vai dar dentro do teu coração, como que você vai conseguir isso se você está na correria, apavorado, com medo, né? Então você precisa, né, para você entrar na sua estrada dos sonhos, você precisa viver mais o teu lado espiritual, eterno, imperecível, eterno. Não o lado do ego, do homem, do Joaquim, da pessoa, do psicólogo, não. Esse espírito eterno que habita nessa ferramenta que a gente chama de corpo, mas um dia esse corpo vai perecer e ele vai seguir a trajetória dele, rumo à eternidade, evoluindo sempre. Para te dar uma referência, eu vou lembrar de uma mensagem de Paulo, sim, aquele de Tarso, onde ele fala assim: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Isso ele escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 7. Foi ali que ele escreveu isso. Então Deus, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Mas como que você pode ter entendimento em algo subjetivo se você está na correria? O entendimento, ele vem através da paz. Eu vou lembrar um outro ensinamento do Cristo, quando ele fala assim: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Então, para você ter paz e poder percorrer a sua estrada dos sonhos, é necessário que o teu coração esteja purificando. Eu não vou nem dizer puro, porque a purificação do coração é um processo longo, é um processo demorado. Então é necessário que você busque essa purificação do seu coração para que você veja Deus. Então é necessário que você se assente, né? E procure receber a paz. Toda vez que ele chegava em meio às pessoas, ele falava: a paz seja com todos. E às vezes a gente ouve aquilo e é como se alguém me desse um copo d'água, eu pegasse o copo d'água e botasse, né, em cima de uma bandeja, de uma mesa. Mas a água é para a gente beber. Se eu estou te dando a água, né, é porque eu estou vendo que você está com sede. É importante que você beba para que você fique hidratado. E muito mais do que é a água da vida, né, uma outra água que não tinha lá num poço da Samaritana, lá de Jacó, é a água que você bebe e nunca mais tem sede. Essa água é necessário, quando ele fala a paz seja com todos, é necessário que a gente beba a paz e que o nosso coração receba essa paz. Porque ao receber essa paz, se descortina na nossa mente uma estrada melhor. E por mais conturbado que esteja o mundo à nossa volta, quando você tem essa estrada que te conduz ao seu espírito, à sua verdade, à sua verdadeira vida, que é a vida eterna, você se acalma. E se você não se acalmar, você não vai encontrar a sua
Estrada dos Sonhos. O Chico, o Cândido Chico, ele falava assim: quem fita o céu de relance sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde à toa, escutarás a palavra inspirada dos pregadores ardentes, se não descerres o coração para que o teu ensinamento mergulhe na claridade bendita. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos de Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. E continua. Esse texto é bonitão, ele está aqui nesse livrinho. Fonte viva é a fonte que a gente deve beber, né, para poder encontrar essa paz. E por mais que as estruturas se abalem à nossa volta, a gente tem aonde se agarrar. Na palavra, em algo imperecível, em algo divino, em algo que realmente seja sólido, seja seguro. E não é em dinheiro, não é em plano de saúde, não é nessas coisas que o mundo nos oferece. A paz que a gente busca não vai estar numa aplicação financeira bem feita, não vai ser nisso. É nesse investimento, onde você precisa acostumar a acústica da tua alma a ouvir as mensagens que são entregues não ao ego, à pessoa Joaquim, mas ao Espírito Eterno que habita essa ferramenta que se chama Joaquim. Essa ferramenta vai acabar, mas o Espírito Eterno continua e é importante que ele seja fortalecido para que a gente possa encontrar a nossa estrada dos sonhos num caminho de paz e equilíbrio, não se deixando conduzir pelo medo. Lembra que o medo é o antônimo da fé. Quem tem fé robusta não vai ter medo. Quanto mais fé você tem, menos medo você terá. É simples assim. Então, essa é a minha mensagem de retorno aqui ao nosso canal para você, que você busque fortalecer aquilo que é imperecível dentro de você. E isso vai ser alcançado através de paz. A paz que o mundo não nos pode oferecer. É buscando leituras espirituais, seja da Bíblia, seja de uma filosofia que você encontre, o Raja Yoga, o Brahma Kumaris, o Tai Chi, a meditação, seja no budismo, não importa, né? Desde que seja uma filosofia espiritualista que te entregue paz e não vontade de brigar com os outros, naturalmente, né? Aquela que realmente vai te trazer paz. E eu vou dizer para você que se você achar que essa mensagem é legal e as próximas serão nesse sentido, eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, se você está entrando aqui pela primeira vez, e ao se inscrever, né, também curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Valeu? Forte abraço e até a próxima mensagem.